rígido, ou seja de sua matéria resfriada. Ramatiz, não vos esqueçais de que toda profecia apresenta duas revelações, uma que pode ser descrita ao pé da letra e entendível na hora da predição, outra cabalística, que exige certo conhecimento familiar e iniciático para ser devidamente compreendida, porquanto só se ajusta a formas ainda desconhecidas, do porvir. A parte interior, iniciática e sidérica, de nossas mensagens, tem sido compreendida pelos que estão familiarizados com o mecanismo velado sob o véu de Ísis, mas a realidade científica, que se esconde sob a alegoria incomum, absurda no presente, mas realidade habitual futuro, cabe realmente à ciência desvendá-la a mundo, em seus mínimos detalhes, conforme determina a ética sideral de evolução pessoal da consciência humana. Por esse motivo, não podemos antecipar-nos aos compêndios geofísicos e astrofísicos, nem ao mérito e aprendizagem das minudências e soluções acadêmicas. Os profetas assinalaram no passado, e com êxito, que o fogo cairia dos céus, mas coube à ciência humana descobrir as leis e produzir cientificamente o fogo atômico, o qual inegavelmente correspondeu ao que fora dito de modo cabalístico. Os videntes conjeturaram o acontecimento e a ciência concretizou os detalhes. O mérito foi de ambos. Um conjunto pensou antecipadamente e outro realizou o pensamento no tempo predito. Do mesmo modo, estamos noticiando-vos o acontecimento em geral e fixando-lhe as bases mais ou menos acessíveis à vossa mente, mas veladas no seu teor importante, visto que fotografamos instantaneamente, na tela astronômica externa do vosso orbe, um fenômeno cuja eclosão ainda é profundamente interior. O volume de matéria resfriada desse orbe, seus movimentos, velocidade, translação e rotação, são coisas que cabe à ciência terrícola descobrir e anunciar na hora aprazada. Os mentores mandam-nos delinear o fenômeno em suas linhas gerais e noticiar o mecanismo básico do fim dos tempos, lembrando aos homens imprudentes que os planos siderais já alcançaram a Terra em sua eclosão astrofísica. Pergunta: a aura etereoastral desse planeta, 3.200 vezes maior que a aura da Terra, não nos induz a crer que a sua massa rígida deva ser também muito mais volumosa que a do nosso orbe. Ramatiz: verdadeiramente, o astro intruso é maior do que a Terra, em seu núcleo rígido ou sua massa resfriada, mas não há correspondência aritmética entre os núcleos e auras de ambos. O volume etérico do primeiro é mais extenso ou expansivo, porque também é mais radioativo, no sentido de energia degradada, e mais radiante no sentido de interceptação de energia pura ou livre. Embora seja um globo oriundo da massa virgem do cosmo, com que também se forjou o globo terrestre, ele se situa como um tipo especial à parte, comparado ao vosso orbe, e que variou desde o tempo de coesão molecular, resfriamento, volume e distância com que circunnavega no seu campo constelar. Inúmeros outros fatores de ordem magnética interna, só cabíveis na física transcendental, tornam-no dotado de uma aura consideravelmente prodigiosa em confronto com a esfera astroetérea do vosso orbe. O fenômeno higienizador, repetimos, é de suma importância no mundo interior, processa-se em condições e dimensões incomuns ao vosso atual entendimento. Não podemos afastar-nos, por enquanto, da base essencial destes relatos, em que afirmamos ser o magnetismo o motivo operante dos acontecimentos, um fenômeno de características aparentemente astrológicas, pois é a ciência acadêmica que há de cuidar, em breve, do fenômeno propriamente astronômico. Pergunta: podereis dar-nos uma ideia dessa complicação tão grande que não nos permite encontrar proporção aritmética entre a aura da Terra e a sua crosta rígida e a aura do planeta intruso e o seu núcleo? Ramatiz: a Terra é um globo cuja substância rígida, ou seja, a matéria resfriada, possui uma aura etérico-astral que lhe dá também o quantum magnético no equilíbrio do sistema e na convergência e distribuição dos raios cósmicos à sua superfície. Essa aura, que é formada da energia livre ao descer ou condensar-se vibratoriamente e ser interceptada na forma de radiação,
constitui-se também de outro tipo energético degradado, que é a radioatividade formada pela soma das auras radioativas dos reinos mineral, vegetal e animal, reinos esses que também se compõem das auras heteroastrais de seus elementos ou espécies afins. O globo terráqueo é um interceptador no seio do éter cósmico, absorvendo energias radiantes na forma de ondas eletromagnéticas e dispersando radioatividade na degradação da energia já liberada do serviço fundamental do orbe. Cada átomo está interpenetrado e envolvido por uma aura atômica, que é produto dos movimentos e radiação dos elétrons que giram velozmente em torno do seu núcleo. As moléculas, por sua vez, sendo compostas de átomos, também possuem a sua aura mais ampla. Sucessivamente, tanto quanto aumenta o número de moléculas, crescem também, na mesma proporção, o volume e a potência da aura, formando-se de células, tecidos e substâncias em todos os reinos. Por fim, esse crescimento vem a formar a aura radiativa do inseto, do condor ou do homem, assim como a aura radiativa da semente, da árvore, da floresta ou a do grão de areia, ou do Himalaia. Somando todos os vermes, insetos, aves, animais e homens, tereis a aura do reino animal, somando pólens, sementes, arbustos, carvalhos ou bosques e florestas, tereis a aura do reino vegetal, reunindo areia, pedregulho, colinas, picos ou cordilheiras, oceanos, rios e desertos, tereis a aura do reino mineral. Examinando, à distância, a contextura total da Terra, os olhos espirituais clarividentes podem ver uma irradiação que a envolve qual gigantesca névoa luminosa e que, após envolver o globo maciço ou material, dissemina-se em todos os sentidos. Essa aura da Terra, formada integralmente das auras de todos os reinos e estes dos seus componentes, até findar nas auras dos elétrons em torno dos seus núcleos atômicos. Essa aura gigantesca por vezes se comprime ou expande, clareia ou escurece, assume um colorido cinzento pardacento ou se aviva num laranja fulgurante que, em certos pontos, apresenta nuances avermelhadas. Na realidade, são fenômenos resultantes da influência de outras auras planetárias, que se aproximam ou se afastam da zona terrestre, e que os astrólogos assinalam habilmente em suas tábuas de rondas planetárias. Outras vezes, a aura da Terra apresenta cintilações chamejantes, quando seus habitantes se estraçalham nos campos fratricidas, dominados pelo mais abominável espírito de ódio, crueldade e vingança. Ocasiões há em que se apresentam estrias viscosas, como se em certos pontos geográficos escorressem filetes de gorduras repugnantes, são sinais do desregramento de povos, cidades ou agrupamentos que já se deixaram dominar pela ação da besta. O globo terrestre está impregnado de forças que atuam diretamente sobre os seus átomos, a fim de reuni-los, mantê-los em equilíbrio nos sistemas eletrônicos e na harmonia dos movimentos, pois é de senso comum que a vida é ação permanente da energia sob a sua fase de degradação, isto é, matéria. As auras, pois, são emanações dessa energia, densa periferia dos corpos e cada vez mais diáfana à medida que se estende para além do núcleo, correspondem especificamente à natureza dos objetos ou corpos de que se originam. Eis o motivo por que a aura do astro intruso é 3.200 vezes maior do que a aura da Terra, embora os seus núcleos rígidos sejam mais ou menos do mesmo volume. E a própria velocidade, rotação, compressão no campo do sistema planetário em que se move, aumentam ou diminuem essa configuração áurica. Pergunta: diante da complexidade do assunto, para cuja compreensão nos falta base primária, poderíeis dar-nos um exemplo elucidativo de que um núcleo rígido menor pode possuir aura maior e outro núcleo maior pode ter aura menor? Ramatiz: um bloco rígido, pesando 3 quilos, composto de 9 partes de cimento e uma só parte de aço imantado, possui uma aura heteroastral bem diminuta em força e volume, perto de outro bloco que pese apenas 1 quilo,
mas com 9 partes de aço imantado e apenas uma parte de cimento. A qualidade desse aço imantado supera consideravelmente a quantidade do cimento, inócuo no campo de radiação. Enquanto 1 quilo de aço pode prender em si 1 milheiro de agulhas, o Himalaia não consegue atrair um alfinete sequer. O que importa na operação é o potencial vigoroso da aura do mineral e não a igualdade ou compacticidade do seu volume. No próprio cientificismo da bomba atômica, é mais valioso 1 quilo de urânio do que todas as pedras puras da Cordilheira dos Andes. É sob este aspecto mais qualitativo que situamos o fenômeno cabalístico do planeta higienizador, que a ciência poderá avaliar mais tarde, no cientificismo das leis atrativas e agora mais libertas do dogma dos princípios newtonianos da lei de gravidade tradicional. Vós já vos encontrais movendo-vos nessa aura etereo-astral do estranho planeta que, no momento, atua de dentro para fora, agindo na mais perfeita equação psicofísica. Enquanto a natureza física do vosso mundo progride sob fenômenos desarmônicos e o degelo aumenta, também se acicatam o temperamento e o magnetismo das criaturas, que se citam sob estranho convite interior, consolidando pouco a pouco a figura da besta e o reinado do anticristo. Enquanto a Terra intercepta e aprisiona a ação do astro, segundo a sua capacidade e afinidade com o campo rígido do mesmo, a humanidade terrícola efetua a interceptação coletiva do seu psiquismo agressivo, fixando-o na capacidade pessoal de cada ser. Pergunta: porventura esse planeta já não se aproximou da Terra, há 6.666 anos, quando completou a sua órbita, e não teria causado perturbações idênticas às que acabais de citar, ou mesmo perturbações de outra espécie? Ramatiz: sim, avizinhou-se da Terra, mantendo-se porém um tanto afastado e sem influenciá-la diretamente. No entanto, assim como o vosso sistema solar caminha em direção a um ponto chamado Apex, próximo da estrela Veiga, na constelação de Lira, também o sistema de que faz parte esse astro move-se em direção a um alvo determinado. E como ambos os sistemas se transladam, e com velocidades diferentes, além das alterações produzidas pelas oscilações constelares, justifica-se a maior aproximação atual e em seguida maior distanciamento nos sucessivos 6.666 anos futuros. Pergunta: dai-nos um exemplo através do qual possamos entender melhor essa aproximação e, em seguida, o distanciamento futuro do astro intruso. Podeis fazê-lo? Ramatiz: suponde 2 sistemas planetários que viajem pelo cosmos e se roçem de leve, num dado ponto, devido a coincidirem ambas as oscilações constelares. Um deles formará um ângulo inclinado sobre o plano horizontal do outro e, por esse motivo, o satélite mais afastado tangerá outro sistema em sentido oblíquo. Para compreenderdes bem o assunto, deveis lembrar-vos de que no cosmos não há o alto nem o baixo. Isso só existe para quem está nas superfícies de cada orbe. A prova tendes no fato de que o mundo gira sobre si mesmo e não podeis saber quando é que ele está voltado para cima ou voltado para baixo, exceto em relação ao vosso próprio sistema solar. O sistema planetário do astro intruso movimenta-se obliquamente em relação à posição horizontal concebida pela vossa humanidade, mas, na realidade, não sabeis qual seja essa horizontal, ao mesmo tempo que os habitantes do astro higienizador poderiam considerar-se em horizontal e situar o vosso sistema solar como estando em obliquidade. Pergunta: e não poderá dar-se o caso de esse astro destruir a Terra, com a sua aproximação e influência? Ramatiz: sim, desde que isso estivesse determinado nos planejamentos siderais organizados há bilhões ou trilhões de anos. Mas esses planejamentos não cogitaram do fim do mundo em sua estrutura física, mas de alterações evolutivas em harmonia com o selecionamento espiritual da humanidade. Pergunta: e esse planeta não há de intervir novamente em nosso sistema quando, após outros 6.666 anos, completar a sua órbita,
passando outra vez nas adjacências da Terra. Ramatiz, como a vida do universo em sentido expansivo, lembrando uma explosão cósmica realizada há milhares de milênios, a tendência entre as constelações solares é sempre no sentido de afastamento, motivo pelo qual o vosso sistema também estará mais distanciado do sistema planetário do astro intruso, na sua próxima volta de mais outros 6.666 anos. Pergunta: alguns dos que confiam absolutamente nas ciências consideram como imprudência e inutilidade a confiança em comunicações proféticas dessa espécie. Alegam que devemos esperar sempre pelo pronunciamento da ciência, que é precisa e coerente, baseada sempre em provas e, portanto, sem perigo de provocar atemorizações prematuras e por vezes infundadas. Que dizeis? Ramatiz, entretanto, essa ciência que invocais foi quem, com a sua precisão e coerência, assustou o mundo em 1910, quando do retorno habitual do cometa de Halley que, na sua órbita de 12 bilhões de quilômetros, surge cada 75 anos do vosso céu astronômico. Não foi o homem comum nem o profeta quem deu o alarme, mas foram os próprios astrônomos que afirmavam a possível destruição da Terra pela cauda deletéria do famoso cometa. Asseguravam, alguns, que a atmosfera se tornaria irrespirável, que os rios, mares e lagos sairiam dos seus leitos e as cidades seriam devastadas por tremendas trombas d'água. Aventou-se cientificamente a ideia de a cauda do cometa inflamar o orbe terráqueo e, em consequência de se tratar de afirmações da ciência, inúmeras criaturas foram tomadas de pânico, umas suicidando-se, outras fugindo para as montanhas, outras doando seus haveres e cometendo atos ridículos, tudo sob garantia acadêmica. E o vaticínio foi mais desairoso ainda, para a ciência astronômica, porquanto se tratava de um cometa periódico e que desde o ano 240 a.C., já havia sido observado 27 vezes, não se compreendendo, portanto, o profundo temor até dos próprios cientistas. E apesar da tremenda expectativa, o estranho vagabundo dos céus apareceu e retornou pela sua extensa órbita, sem causar o menor dano, levando consigo a sua inofensiva cauda cintilante e prometendo retornar em 1985, a fim de provocar novos sustos à ciência. Sem pretender menosprezar o valioso trabalho da ciência do vosso mundo, citamos esse fato apenas para vos fazer ver que nem sempre podeis confiar na precisão e coerência de provas científicas, que também podem situar-se nas mesmas imprudências e inutilidades das afirmações prematuras. Pergunta: em face do domínio extenso dos telescópios na tela celeste, alguns estudiosos da astronomia acham que, dado o prazo anunciado para o aparecimento do astro intruso, ele já deveria ter sido focalizado pelos observatórios. Acreditam, por isso, que o mesmo não se aproximará da Terra no tempo previsto, isto é, até o fim deste século. Que dizeis? Ramatiz, inúmeras vezes a vossa ciência astronômica tem se equivocado quanto às suas enunciações definitivas sobre o que se passa na abóbada celeste. Quantas vezes, após terem sido identificadas estrelas como sendo as mais próximas possíveis, como no caso de Alfa, encontrada nas adjacências do Cruzeiro do Sul, são localizados posteriormente novos corpos ainda mais próximos, como as estrelas descobertas na própria constelação de Centauro e uma outra na de Virgem. Não deixa de ser estranho que, em um mesmo espaço astronômico, descobrais estrelas mais próximas, depois de haverdes descoberto as mais distantes. É claro que a ciência sabe tecer hábeis justificativas para explicar, sob leis conhecidas, mancadas tais como a de descobrir o mais longe antes de descobrir o mais perto. Antigamente, a ciência ironizava os hermetistas, porque ousavam afirmar, em nome da milenária doutrina secreta, que existiam mais planetas além dos 7 que eram conhecidos na época. A palavra da ciência oficial tinha-se firmado, para isso, no poderio dos telescópios moderníssimos no tempo. No entanto,
Netuno e Plutão apareceram posteriormente e contrariaram os severos prognósticos acadêmicos. E ainda surgirão outros 3 planetas do vosso sistema, a fim de completarem a corte dos 12 apóstolos planetários do Cristo solar. Os antigos astrônomos não distinguiam claramente as estrelas duplas e as tomavam como sendo um só corpo luminoso, porque ignoravam as leis que lhes criavam aspectos reais ou aparentes, que faziam projetar tanto estrelas simples como duplas, ou então as duplas como sendo estrelas simples. No entanto, apesar dessas leis não serem conhecidas, as estrelas duplas continuavam íntegras nas suas expressões binárias, mesmo quando os astrônomos as assinalavam como simples. Posteriormente, apesar da instrumentação científica, ainda mais adiantada, equivocaram-se novamente os cientistas, e de modo completamente oposto, consideravam, então, muitas estrelas simples como sendo duplas, enganando-se outra vez com a falsa aparência provocada pela refração de ótica. Incalculável número de fenômenos ligados aos astros, estrelas e orbes que rodopiam no quadro comum da visão terrícola do vosso céu ainda vos são desconhecidos, devido à precariedade da vossa instrumentação astronômica e às refrações de ótica. Se há 2 milênios tivesses predito aos velhos caldeus a realidade da atual visão astronômica, com todas as anotações de coordenadas, rotas siderais, planetas, cometas, satélites e asteroides agora descobertos, inegavelmente seriais taxados de fantasiosos. Assim que a astronomia solucionar problemas importantes no campo da óptica e da física eletrônica, o planeta intruso será observado através das lentes de profundidade etérica, pois que ainda trafega num campo luminoso inacessível aos atuais telescópios. Pergunta: não poderíeis dar-nos, ao menos, o roteiro desse astro, a fim de o situarmos num raciocínio científico? Cremos que assim as vossas mensagens seriam aceitas com mais facilidade. Não é exato? Ramatiz, não nos cumpre contrariar a disciplina espiritual e anular os esforços da ciência humana, conforme já vos temos dito. Ofertamo-vos fragmentos dos acontecimentos mais importantes e que devem despertar novas reflexões para o momento de severa responsabilidade espiritual que se aproxima. Cumprimos ordens do alto, que nos manda situarmos as nossas mensagens propriamente no mundo interior das criaturas, convocando-as para o reconhecimento urgente de sua conduta perigosamente inclinada para a falange dos esquerdistas do Cristo. Indubitavelmente, a mais impressionante revelação e o maior fenômeno espiritual até agora configurado no vosso mundo ainda foi a presença de Jesus na carne humana. Por isso, embora nos preocupemos com a sequência dos próximos eventos trágicos, procurando explicá-los do modo compreensível às vossas mentes, cogitamos mais seriamente do conteúdo crístico do que mesmo do fenômeno astronômico, pois só o primeiro é que poderá diplomar-vos para as academias superiores do espírito. O nosso principal propósito, mormente nas descrições fenomênicas, nas mensagens que estamos transmitindo, é o de higienizar a vossa alma sob a ação balsâmica não do astro intruso mas do astro sublime, que é o Cristo. Os recursos purificadores da técnica sideral através do astro intruso poderiam ser dispensados se houvesseis cuidado da transformação do ódio em amor, da crueldade em bondade, do egoísmo em altruísmo, da cobiça em dádiva, da desonestidade em retidão, da hipocrisia em sinceridade, do orgulho em humildade, da vaidade em simplicidade ou da luxúria em respeitabilidade da função procriativa. Através destes relatos, temos chegado até onde nos permitem os maiorais dos nossos destinos. Sabemos que muitos não nos entendem, nem tampouco nos favorecerão, mas assim deve ser, porque o nosso escopo não é o de copiar a diplomacia do mundo, quando corteja gregos e troianos. Existem grupos eletivos para as nossas dissertações, assim como há olfato simpatizante para cada espécie de perfume. As afinidades químicas, as atrações entre determinados astros e as efusões de amor entre os seres sempre se processam nos climas eletivos.
As nossas mensagens também obedecem à mesma índole e se interessam simpática e especialmente a um tipo de psiquismo à parte. Esse tipo de psiquismo ultrapassa o período histórico conhecido pela vossa ciência oficial. As suas raízes situam-se desde a Lemúria e compõem a consciência eletiva de milhares de simpatizantes nossos, que já viveram conosco no decorrer dos milênios que já se findaram. Pergunta: e por que motivo não podeis revelar-nos com absoluta clareza todo o mecanismo desse evento de fim do mundo, despido do simbolismo, que pode enfraquecer o teor das revelações? Ramatiz: porque é um acontecimento físico de sumenos importância, representando uma ocorrência comum e provisória nos mundos materiais, um meio e não fim. O importante para vós não é conhecerdes em todas as suas minudências o mecanismo dos acontecimentos, mas sim chegardes à maturação de certos princípios e certo entendimento espiritual, que ainda pedem mais prazo para sua plena revelação. A técnica espiritual procura primeiramente, através de caminhos opostos, despertar raciocínios gradativos, para depois focalizar a realidade de novas revelações mais altas, que seriam chocantes de início. Os vossos pedagogos sabem que, apesar de serem lógicos e sensatos os fenômenos do sexo, nem por isso lhes é conveniente, de início, expor claramente a doutrina aos pirralhos, os quais ainda vivem com o cérebro povoado de ideias de fadas e de gênios miraculosos. Inúmeros religiosos dogmáticos e fanatizados por uma fé cega não podem ser violentados, em suas bases mentais costumeiras e ainda imaturas, por meio de revelações extemporâneas para as suas compreensões infantis. Mesmo equivocados quanto à realidade definitiva, convém que prossigam na candura da crença singela, da qual extraem energias benéficas para auxiliar o próximo e os que os seguem na caminhada. O católico que só admite Deus como sendo um velhinho de barbas níveas, envolvido pelas nuvens imaculadas do céu, sentirá o seu coração sangrar, se tiver que substituí-lo pela ideia esotérica e sem forma da força, luz, amor ou sabedoria. O terceiro milênio também há de apresentar-vos uma nova expressão da ideia de Deus esposada até o vosso século, motivo pelo qual mesmo os mais avançados espiritualistas hão de sofrer o choque da mudança para o sentido mais real, no entanto sumamente revolucionário perante toda a tradição conhecida. O fim dos tempos, ao que temos nos referido, é também portador de renovações mentais que obrigarão a severa deslocação psicológica e filosófica na concepção de Deus. Pergunta: porventura não poderá ocorrer um fracasso, quando da passagem do astro higienizador junto à Terra, surgindo daí problemas ignorados ou inesperados para os mentores siderais? Ramatiz: não se trata de acontecimento de última hora, atropelado e passível de surpresa para os mandatários de Deus. As graves consequências dessa aproximação têm muita importância para a humanidade terrícola, enquanto que, para os engenheiros siderais, é um fato corriqueiro, já de há muito tempo previsto na consecução do sistema solar, e bilhões de vezes repetido em outros mundos e noutras latitudes cósmicas. É um assunto comum, de fisiologia sideral planetária. Para os mentores siderais é rotina no mecanismo evolutivo do todo exterior, tão natural quanto é o ritmo do vosso coração em relação às necessidades do vosso corpo físico. Os astros, satélites, planetas, sistemas, constelações e galáxias não estão sujeitos a leis que variem de época para época, mas circunscritos unicamente à disciplina da lei perfeita e imutável do cosmo. Em toda a criação, essa lei organiza e rege, numa só pulsação harmônica e vital, todo o eterno pensar de Deus, e materializa no campo exterior o sucesso do grande plano mental elaborado pelo divino arquiteto. É como um relógio de precisão, absolutamente certo e exclusivamente harmônico. Não há ocorrência imprevista nos eventos siderais. Tudo é manifestação exata de uma causa alhures já planejada com toda exatidão.
Até o mísero pó estelar que esvoaça num viveiro de astros gigantescos é um acontecimento previsto e disciplinado nesse plano cósmico, no qual se eliminam todas as surpresas e equívocos. Pergunta: dizem alguns confrades que as leis astronômicas, secularmente comprovadas, desmentem a possibilidade do aparecimento desse astro intruso, salvo em consequência de algum milagre que derrogue as leis conhecidas. Que dizeis? Ramatiz: as mesmas leis que regulam a pressão, a temperatura, a especificação sanguínea ou o eletronismo terráqueo podem contrariar princípios idênticos nos mesmos fenômenos físico-químicos de Saturno, Marte ou Canopus. As leis de Kepler, Newton e Laplace, exatas e tradicionais no campo astronômico, falham se forem aplicadas para se prever quando determinada estrela irá explodir em certa latitude cósmica ou qual será sua exata grandeza na habitual classificação astronômica terrícola. Embora sejam leis positivas e logicamente aplicáveis, elas não vos auxiliam a prever, no campo astronômico, a queda de um meteoro ou sequer a eclosão de um cisco estelar. A passagem do astro intruso também escapa, no momento, a aplicação ao pé da letra das vossas leis astronômicas conhecidas e tradicionais. Existe algo a mais, que transcende o absolutismo das leis acadêmicas catalogadas pelo homem, e que no momento só é compreensível a certo grupo de estudiosos dos assuntos extraterrenos. Superando o fenômeno puramente físico ou astronômico, existe determinado quantum que só um experimentado cabalista poderá descrever a contento das mentes desconfiadas. Não conseguireis obter ilações satisfatórias nem gráficos absolutos desse trânsito astronômico se lhes aplicardes os moldes comuns e as leis da tradição oficial. É um acontecimento que tem a sua causa mais além da creveira acadêmica do vosso mundo. E só os que têm olhos de ver já terão descoberto o que realmente se esconde atrás do véu de Ísis, a respeito do astro intruso. A mente humana, ainda demasiadamente atravancada de conceitos acumulados no tempo terra, como repetidora contínua do puro intelectualismo do mundo, fica impedida, às vezes, de sentir normalmente aquilo que ainda não pode saber. Pergunta: notamos que os mais afeitos ao rigorismo das leis astronômicas desmentem veementemente o advento desse astro, enquanto que o grupo mais emotivo, místico ou despreocupado para com os valores consagrados pela ciência humana, é que o se deixa influenciar pela narrativa do acontecimento. Qual a causa dessa distinção, em que justamente os mais visionários são os que mais se aferram à crença na aproximação e influência do planeta intruso? Ramatiz: como vos dissemos, aqueles que apenas admitem o saber opõem-se às aparentes contradições científicas dos nossos enunciados, enquanto que os que realmente sentem o fenômeno em sua mensagem interior, despreocupam-se da exatidão das leis conhecidas, por compreenderem, subjetivamente, que essas leis não podem ser aplicadas naquilo que ultrapassa as dimensões comuns da forma. Pergunta: dai-nos um exemplo dessa confiança no sentir, desinteressada do saber. Ramatiz: os sertanejos, quando preveem as chuvas, ventos ou qualquer modificação no clima, despreocupam-se das leis meteorológicas, porque sentem muito antes o fenômeno. Esses fenômenos sempre existiram anteriormente à descoberta dos princípios esposados pela meteorologia, mas os caboclos já os sentiam noutras dimensões, e os assinalavam com êxito, embora não os pudessem explicar cientificamente. Antes de conhecerem as leis de que se trata, os cientistas punham em dúvida o estranho sentir dos sertanejos, que previa mudanças climáticas através de algo oculto que lhes falava no íntimo da alma, mas os sertanejos já estavam habituados a confiar nessa fala, pouco lhes importando que a ciência cresceu ou descresce das suas premonições. Aquilo que chega pela esfera da intuição, fora do tempo, além de ser um fato simultâneo e global, dispensa as justificativas das leis físicas para aquele que sente o fenômeno e se satisfaz completamente com o que sucede em outras dimensões e além da objetividade do mundo das formas.
O grupo mais emotivo ou místico, a que vos referis, está sumamente satisfeito com o seu sistema de sentir e compreender a sibilina mensagem relativa ao planeta intruso. Em consequência, também se revela despreocupado para com os valores consagrados pela ciência, visto não precisar desses valores para compreender o que já compreendeu. O que vos parece deficiência psicológica é exatamente o oposto, isto é, uma excelente sensibilidade psíquica. Enquanto essa sensibilidade intuitiva se opera no mundo interno, revelando esse estranho sentir de uma realidade ainda obscura para os exigentes da forma, as condições para se saber intelectivamente exigem recursos comprovados do mundo provisório dos efeitos e não das causas. Não subestimamos o saber através de recursos positivos do mundo material, pois esse é realmente o caminho mais certo para o progresso humano. Queremos apenas evidenciar a força da notificação interior do espírito que, comumente, os próprios cientistas subestimam, com prejuízos para chegarem a um cientificismo mais claro e premonitório. A maior realidade está na maior penetração espiritual interior e bem menos na forma, que é a substância perecível. As leis do saber físico do século XV desmentiam o estranho sentir de Colombo, na intuição da existência de um novo mundo além do oceano conhecido, mas a sua confiança nessa força interior, que contradizia os cânones acadêmicos da época, conduziu corajosamente à descoberta da América, que hoje vos serve de pouso reencarnatório. Apesar de todo o rigorismo científico do passado, em que não se admitia que pudesse voar o mais pesado que o ar, os vossos céus vivem povoados de gigantescas aeronaves, que se trasladam à força de pulsantes motores e somando algumas toneladas de peso. Nenhum cientista do passado, por mais abalizado que fosse, poderia conjecturar essa extraordinária conquista da ciência aeronáutica. No entanto, os profetas haviam previsto o acontecimento e, por isso, merecem que se diga que sua capacidade sempre esteve além do tempo e do espaço. Sob a regência da lei dos pesos relativos nos líquidos, ninguém admitiria, em sã consciência, que 1 quilo de ferro pudesse flutuar sobre as águas. No entanto, sob os recursos de novas leis descobertas posteriormente, no campo da pressão e da forma, centenas de toneladas de ferro flutuam nos rios e nos mares, na figura de cruzadores e transatlânticos. Por mais corriqueiro que vos pareça o exemplo, notar que a lei do calor que derrete a banha é a mesma que endurece o ovo na fritura. A energia elétrica que aquece os fogões também produz o gelo nos refrigeradores. Inúmeros insetos, como os besouros, por exemplo, devido à sua formação anatômica e à sua dinâmica diferente da das aves, desmentem a possibilidade de voarem. No entanto, contrariando essas leis positivas, eles voam, porque as desconhecem como leis proibitivas do seu voo. Assim que os vossos cientistas ajustarem também novos princípios na esfera astronômica, verificarão a lógica e a sensatez do que afirmamos sobre o advento do astro intruso. Pergunta: não deveremos, então, comprovar para crer? Há desajuste espiritual em confiarmos naquilo que as leis conhecidas afirmam e comprovam como lógico e sensato. Não é aconselhável evitarmos confusões, ilogismos e imprudências. Ramatiz, já afirmamos, alhures, que a confiança maior na intuição comprova a sensibilidade mais evoluída, é uma penetração interior mais vigorosa no campo original da vida, sem que por isso se deva anular o esforço da pesquisa objetiva. E é o próprio Jesus que valoriza essa sensibilidade quando, diante de Tomé, adverte: tu creste porque viste, mas bem-aventurados os que não veem e creem. Sob esse conceito, o Mestre consagrou o espírito que crê no sentir, procedendo muito ao contrário daquele que só confia no saber, pois o saber sem sentir é sempre menos valioso do que o sentir sem saber. Pergunta: ser-nos-ia melhor, então, não provarmos os fenômenos, para depois crer? Não é exato? Ramatiz, se tiverdes que provar, pela matemática e a lógica do vosso mundo, todo fenômeno ou previsão do futuro,
para só então crerdes neles. Lamentamos a infelicidade de nunca poderdes crer em Deus porque, além de não o poderdes analisar e descrever, ele é incomprovável. A simples premissa de que para crer é preciso provar torna-vos eternamente ateístas, pois o maior e o mais importante fenômeno, que é Deus, nunca poderá ser provado. Pergunta: de conformidade com a disciplina das rotas siderais, esse planeta não influi, também, sobre os demais corpos do Sistema Solar? Ramatiz: a sua influência, como já tivemos ocasião de dizer, será profundamente magnética, tangendo um ângulo do Sistema Solar. O seu volume astroetérico, 3.200 vezes maior que o da Terra, há de provocar alterações nos satélites do Sol, na razão direta de suas velocidades, rotas, volumes e idades siderais, mas somente em relação às suas potências magnéticas e durante o tempo em que permanecerem no ângulo de sua incidência. É óbvio que Mercúrio, com a sua órbita de 88 dias em torno do Sol, sofrerá influência diversa da de Júpiter, que exige 12 anos para o circuito total, ou da de Plutão, que o faz em 250 anos. Pela administração sideral estão previstas todas as modificações que devem ocorrer no Sistema Solar, em perfeita analogia com as alterações comuns e periódicas de outros sistemas adjacentes. Os planos de engenharia sideral desdobram-se gradativa e disciplinadamente, aprimorando sistemas de sóis e mundos que balançam na rede do universo em ritmos e oscilações cósmicas que escapam aos vossos sentidos e compreensão. Mas é de lógica comum que esse astro não realizaria tal curso profético visando unicamente as modificações da Terra, que não passa de um corpo de menor importância no sistema planetário. Pergunta: dissestes há pouco que a humanidade terrena está atraindo coletivamente o psiquismo agressivo do planeta intruso, fixando-o na capacidade pessoal de cada ser. Poderíeis dar-nos um exemplo para melhor entendermos como se processa essa interceptação ou aprisionamento da ação do astro? Ramatiz: é um fenômeno que pode ser apreciado sob 1000 modalidades diferentes. Essa interceptação fisiopsíquica que um orbe ou uma humanidade efetua no seio do éter cósmico, varia de conformidade com as condições de seu progresso sideral. Enquanto os terrícolas, mergulhados no mesmo éter cósmico, situam energia na faixa vibratória que ainda é magnetismo ou energia degradada, os marcianos, com o mesmo éter, podem penetrar profundamente no fenômeno, e lidam, então, com o magnetismo etérico, uma forma ainda mais pura desse éter cósmico. Eles já conseguem transformar a luz em energia. A vossa ciência trabalha com energia que se liberta continuamente e exige dificultoso aparelhamento para interceptá-la com tempo econômico, visto que aprisiona essa energia depois de produzida ou degradada. Os marcianos, os jupiterianos, os saturninos, conseguem lidar com energia no seu descenso vibratório, original, isto é, na sua forma realmente positiva e energética que, embora com abaixamento vibratório, é de índole impulsiva e não eclosão eletrônica consumível. Servindo-nos de um exemplo corriqueiro, dir-vos-emos que a luz é sempre uma vibração única, no sentido de sua pureza iniciática, mas, conforme a capacidade dos que a recepcionam ou interceptam, torna-se luz intensíssima, forte, média ou fraca. Enquanto o homem se debate nas trevas, o gato enxerga no escuro, porque alcança menos de 16 vibrações por segundo, e a luz fraca, para o ser humano, já é intensa para o gato. No extremo da faixa vibratória da luz, o homem se ofusca acima de 20.000 vibrações por segundo, enquanto que essa luz é ainda fraca para a multiplicidade de insetos dos climas límpidos e equatoriais. A luz é sempre a mesma em sua fonte original. Existiu antes do vosso orbe e existe como uma sua expressão atuante, variando apenas quanto ao ser objeto que a intercepta e ajusta na dosagem que lhe é apropriada. Considerando que o astro de que tratamos é um quantum de energia agreste, primitiva e estimulante,
os habitantes da Terra irão interceptá-la conforme a sua maior ou menor resistência psíquica no treino da vida. Enquanto um Francisco de Assis, sob essa mesma influência, dosá-la-ia como vitalidade virgem, que só lhe atuaria no dinamismo do trabalho a favor do próximo. Uma alma tipo Nero encher-se-ia de ânimo e de audácia para vencer qualquer escrúpulo contemporizante de uma ação má. Pergunta: como poderemos entender que um planeta de magnetismo agressivo e primário possa trazer benefícios à aura da Terra, figurando como um higienizador? A sua aura nefasta não poderá trazer piores estímulos para a humanidade aqui encarnada? Se uma conjunção como a de Saturno, Marte e Júpiter ha produzido efeitos salutares, a presença de um orbe dessa natureza não causará intenso prejuízo ao nosso mundo. Ramatiz simboliza esse astro num gigantesco aspirador magnético que deve efetuar a absorção dos detritos mentais que povoam e obscurecem a atmosfera eteroastral da Terra. Detritos esses que servem de barreiras influências benéficas dos bons espíritos sobre o vosso mundo. Assim como a poeira nas vidraças dificulta a penetração dos raios solares. Refleti que a verdadeira profilaxia num porão cheio de detritos imundos exige primeiramente a retirada do monturo e não a saturação improdutiva do ambiente por meio de perfume. As substâncias deletérias aderidas às vidraças não serão removidas com água destilada, mas requerem aplicação de ácidos corrosivos. A madeira bruta e eriçada de fibras exige, para ser polida, a lixa vigorosa e não a doçura da boneca de algodão do invernizador. São os golpes de cinzel, do ourives, e não a sua carícia, que rompem a crosta do cascalho e o transformam em cobiçado brilhante. O exorcismo à distância não drena o tumor que está exigindo o bisturi do cirurgião. Assim como a nódoa do vestuário só desaparece com o concurso da soda cáustica. Se a conjunção de Marte, Saturno e Júpiter devesse higienizar definitivamente o psiquismo e o astral da Terra, nenhum momento seria tão propício para tal como aquele em que se deu a sua perfeita conexão com a descida de Jesus. Se o vosso mundo não se higienizou mental e espiritualmente, naquela época, diante da prodigalidade de auxílio das forças angélicas aliadas ao magnetismo daqueles orbes, também não o conseguiria com mais êxito nesta hora grave do juízo final. O vosso orbe rejubilou-se com a presença desses planetas, porque eles exudavam magnetismo benfeitor, mas, assim que se afastaram das coordenadas astromagnéticas da conjunção, que incidiam sobre a crosta terrestre, a vossa humanidade passou a entregar-se novamente às suas mazelas costumeiras. O problema, pois, não é o da boa influência, que apenas protelaria, em produtivo hiato, o conteúdo psíquico subvertido e latente, mas sim o da higienização e, consequentemente, a varredura ou a sucção do magnetismo estagnado e deletério da aura da Terra. O homem terrestre subestimou demais o régio presente da transfusão de luz e amor do Cristo às trevas humanas, rejeitando a maravilhosa profilaxia que limpa todos os pecados e afasta as paixões desregradas. Inegavelmente, candidatou-se à terapêutica do magnetismo cruciante do planeta higienizador, como quem se sujeita à ação do nitrato de prata para cauterizar as suas chagas rebeldes. Pergunta: poderias descrever-nos o processo de higienização através desses fluidos tão inóspitos, do astro intruso? Ramatiz: os fluidos que constituem o magnetismo inferior daquele astro agem através das camadas astrais mais densas e entram em sintonia com o idêntico potencial latente em cada espírito reencarnado, ou desencarnado em torno da Terra. Sabeis que, sob a correspondência vibratória da lei de atração entre os semelhantes, uma paisagem pastoril, suave e benéfica, desperta na alma um sentimento poético, ao passo que a contemplação de uma tragédia causa angústia e horror. Do mesmo modo, as vibrações psíquicas inferiores, do planeta intruso, de um teor energético animalizado, avivarão tendências semelhantes na alma dos terrícolas. Nesse exacerbamento psicomagnético,
recrudescerão os desejos mórbidos, que mal se dissimulam naqueles que ainda vivem distantes da cura pelo Evangelho. Sob esse excitante convite interior, que desata as amarras frágeis do instinto inferior, os invigilantes terminam materializando à luz do mundo exterior aquilo que lhes dormita latente no energismo da esfera animal. Em sentido oposto, e sob esse mesmo simbolismo, o astro sublime, que é o Cristo, também continua a efetivar convites energéticos às almas, pela via interna do espírito superior, esforçando-se para despertar-vos as forças adormecidas do anjo, que também existem latentes em todos os seres. Enquanto algumas almas se deixam higienizar pelo magnetismo sublime crístico e emigram, pouco a pouco, para a aura desse astro salvador, inúmeros outros espíritos terrícolas só atendem ao voluptuoso apelo do planeta intruso e avivam as suas energias degradantes em perfeita afinidade com as forças deletérias que lhes povoam a atmosfera magnética. É óbvio que essa sintonia psicomagnética, com a consequente emigração dos semelhantes, terminará limpando o vosso orbe das fontes vivas e produtoras do próprio magnetismo deletério. Pergunta: e como poderíamos avaliar o processo através do qual os terrícolas despertarão em seu psiquismo a natureza magnética inferior do astro higienizador? Ramatiz: essa natureza está latente em todos os seres, de vez que é a própria paixão animal que serve para plasmar os organismos da estrutura humana. Ela serve de base para o crescimento da consciência do homem, assim como o caule selvagem é o fundamento para a germinação da planta superior que lhe é enxertada. Na rosa fragrante, o perfume é o mundo superior que ela consegue atingir através do seu próprio esforço. No entanto, as forças que auxiliam nesse divino quimismo vêm exatamente do monturo dos detritos que lhe adubam as raízes. Em consequência, essa energia telúrica do mundo inferior está sempre viva no psiquismo humano e, através também dos ancestrais hereditários, ela se reaviva na psique reencarnada, cumprindo a esta dominá-la ou sublimá-la para fins superiores. O planeta intruso é um vigoroso detonador psíquico do regime dessas forças agrestes que ainda dormitam na alma humana. Ele cateia o fogo definitivo para o reinado dessegrado da besta. A sua aura, que é totalmente força magnética atrativa pelo campo etereoastral, atuará nas zonas invisíveis também astroetéricas de todos os seres, acordando-lhes o gosto e as tendências animalescas. A sua própria órbita, de 6.666 anos, é dotada do número místico da besta, e que já foi compreendido no seu verdadeiro sentido pelos que têm olhos para ver. Pergunta: o astro que se aproxima absorverá todo o conteúdo deletério da Terra e, também, o total de entidades diabólicas que flutuam no seu astral? Ramatiz: não há privilégio nem discrepância na angelização do espírito criado por Deus. A lei funciona com absoluta equanimidade e sob imutável sabedoria, através da qual Deus providencia a felicidade de seus filhos. Não há injustiça nem proteção à parte, que lembrem os recursos políticos do vosso mundo. Os mentores siderais não praticam violências ou desforras contra as almas rebeldes, pois sabem que se trata de um estado natural em relação com o grau evolutivo do espírito humano a caminho da renovação superior. Os diabos de hoje serão os anjos de amanhã, e estes já foram os rebeldes do passado. O astro que vos visitará só há de absorver a porcentagem de magnetismo deletério terráqueo que vibrar com ele. As almas serão então atraídas, pouco a pouco, para sua atmosfera agressiva e primária, mas na conformidade individual eletiva para essas faixas vibratórias. É a própria lei de atração entre os semelhantes e de correspondência vibratória que há de selecionar a cota do magnetismo inferior terráqueo em transfusão para o planeta intruso, assim que diminuir o conteúdo astral inferior, em torno da Terra, ir-se-ão reduzindo também as possibilidades de ação e de energismo nutritivo aos espíritos que ainda se alimentam do magnetismo inferior. Pergunta: como poderíamos entender melhor essa explicação? Ramatiz:
Se reduzisseis a dosagem específica e físico-química do oceano, metade dos seus peixes, os maiores e os mais agressivos, que exigem nutrição mais robusta no meio líquido, se extinguiria imediatamente ou teria que migrar para um outro oceano portador das substâncias necessárias às suas necessidades nutritivas e relacionadas com o seu velho habitat. No entanto, os peixes mais evoluídos, que também se contentam com o meio químico-físico delicado do oceano, prosseguiriam ainda mais jubilosos e mais favorecidos no seio líquido higienizado e eletivo às suas preferências de melhor qualidade. Não há castigos nem providências inoportunas no seio do cosmo. O astro que vos visitará é consequência do previsto na lei da regência ascensional, guardando excelente afinidade com os próprios espíritos exatamente indicados para o exílio. Pergunta: pressupomos, então, que os remanescentes terão que sofrer ação de certa porcentagem de magnetismo coercitivo, que há de restar após a passagem do planeta. O astral do nosso mundo não ficará contaminado com uma certa parte do magnetismo inferior daquele astro, após essa passagem? Ramatiz: o anjo não é um automato guiado por fios invisíveis, mas o produto do esforço próprio, sem que se anule, portanto, o estímulo ascensional ante qualquer intervenção extranatural do alto. O fenômeno da sucção incessante e gradativa, por parte do astro, não elimina ex-abrupto o ensejo das renovações, as quais ainda pertencem à responsabilidade pessoal dos próprios escolhidos para a direita do Cristo. Os que reencarnarem na Terra, no terceiro milênio, como candidatos a planos celestiais, não ficarão metamorfoseados em anjos imaculados, apenas porque seja higienizada certa porcentagem magnética do ambiente em que terão de viver. Eles serão escolhidos e agrupados pelas tendências simpáticas ao Cristo, mas terão que buscar a sua completa purificação sob as disciplinas costumeiras das vicissitudes naturais do mundo físico e também de conformidade com o restante dos seus débitos kármicos. Cumpre-lhes o esforço heroico e pessoal para vencerem definitivamente o gosto pela vida da carne e merecerem a verdadeira vida, que é a consciência do espírito no mundo crístico. Os que migrarão para um planeta inferior. Pergunta: podeis dizer-nos qual a quantidade aproximada de espíritos que serão transferidos da Terra para o planeta inferior que se aproxima do nosso mundo? Ramatiz: segundo prevê a psicologia sideral, deverá atingir a 2/3 da vossa humanidade o total dos espíritos a serem transferidos para o astro de que temos tratado. A esses 2/3 ainda serão acrescentados os que deverão ser selecionados, no espaço, entre o conjunto dos espíritos que sempre subejam nas reencarnações, para então se efetivar a melancólica caravana dos esquerdistas do Cristo. Os profetas assinalaram essa porcentagem sob vários aspectos e cada um conforme a sua possibilidade de entendimento dos símbolos que lhes foram apresentados na tela astral. Destacamos, principalmente, os seguintes prognósticos, e serão deixados poucos homens. Isaías 24,6. 2 partes dela serão dispersas e perecerão, e a terceira parte ficará nela. E eu farei passar esta terceira parte pelo fogo, ou seja, a parte da direita do Cristo, a ser purificado. Zacarias 13,8-9. E a terça parte das criaturas do que viviam no mar, morreu, e a terça parte das naus desapareceu. Apocalipse 8,9, em cujo simbolismo se percebe que 2/3 dos habitantes da Terra devem desencarnar em consequência de inundações ou de naufrágios. Pergunta: esses 2/3 de habitantes da Terra serão desencarnados violentamente, para serem encaminhados ao planeta inferior? Ramatiz: Jesus disse, e serão julgados os vivos e os mortos, isto é, os encarnados na Terra e os desencarnados que se situarem nas adjacências da Terra. Esse julgamento já se está processando, pois não será efetuado de modo súbito, mas obedecendo a indescritível mecanismo que não podemos descrever na exiguidade destas comunicações. Muita gente que está desencarnando atualmente ainda poderá reencarnar-se,
voltando ao vosso mundo para submeter-se às provas mais acerbas na matéria e revelar-se à direita ou à esquerda do Cristo. No entanto, muitos estão partindo atualmente da Terra em tal estado de degradação, que a direção sideral terá que classificá-los, no além, como exilados em potencial, dispensados de novos testes. Sem desejarmos copiar o prosaísmo do mundo material, podemos afirmar que há um processo de classificação automática, nos planos invisíveis, que revele com